Nós somos do grupo Hermes Corp e esse é o nosso projeto integrador de API. Esse projeto foi trabalhado com a metodologia Ágil Scrum, ou seja, a nossa demanda inicial foi dividida em 3 sprints que foram validadas por um cliente, cada um com backlog e suas user stories. Foram todas validadas e documentadas no GitHub. Seguindo, a gente tem um sumário e a ordem que a gente vai seguir para a apresentação, com os membros e os seus papéis que aprenderam e pelo que ficaram responsáveis, o objetivo do projeto, o backlog com as user stories, a programação em Python, o desenvolvimento do dashboard e as análises, que é o nosso produto final. Bom, seguindo a gente tem os membros, a Enderly, o Giovanni e o Marcos como Scrum Team, eu, João Pedro, como PO e a Laura como Scrum Master. Seguindo com o que cada um ficou responsável, eu, João, além das funções de PO, fiquei responsável pela criação e exploração da maior parte dos gráficos dentro do Power BI, a criação do backlog e as user stories do produto, a administração do Jira e do GitHub, com a criação dos MVPs, que é o mínimo produto viável, da segunda e da terceira, fiquei responsável por uma das análises e de uma atividade complementar na documentação, só auxiliando. Eu sou a Laura Salles e eu fiz o tratamento de dados por Python no Colab dos dados de exportação de estados. Explorei no Power BI os designs e a criação de alguns gráficos básicos. Desenvolvi a logo e o nome Hermes Corp, que faz referência ao deus Hermes, que é o deus da agilidade e por isso a referência ao nosso grupo sobre logística. E a criação dos slides das apresentações presenciais aqui do nosso trabalho. Eu sou a Enderly. Eu fiz a exploração do Power BI e a criação de gráficos básicos de importação por estado. Fiz também o tratamento de dados por Python no Google Colab, dos dados de importação de municípios de 2023 a 2025. E fiz a análise de dados obtido através do dashboard dos principais clientes internacionais abastecidos pelas empresas dos municípios e como essa relação, vai impactar aí na economia local. Olá, meu nome é Giovanni e eu sou aluno do primeiro semestre do curso de Logística. E agora eu vou apresentar tudo o que eu fiz no trabalho de API, orientado pelos professores Jaedes e Marcos. Esse trabalho tem como função fazer análises e pesquisas das demandas de exportação e importação dos estados e municípios paulistas. Bom, na primeira sprint, onde demos início ao trabalho de API, foi-nos passada a primeira instrução, o tratamento de dados do ComexStat em Python. E com base nos dados já tratados em Python, os movi para a plataforma do Power BI, para que pudesse fazer os dashboards interativos, alterando alguns detalhes nos dados, como algumas colunas que não faziam sentido. Infelizmente eu não tenho mais o dado para mostrar, mas vou descrevê-lo como eu montei. Peguei o modelo pronto e adicionei alguns gráficos interativos, como o gráfico de linha, para analisar o quilograma do líquido por mês, o gráfico de barra, para ver os top 5 estados ou municípios que mais exportam e importam. Também, o mesmo gráfico foi utilizado para ver os top 5 produtos mais importados e exportados em conjunto com os estados e municípios. O cartão, para ver a forma numérica em valor FOB, que seria o valor em dólares, o valor ao quilo e o quilo total do produto. E por último, utilizei o gráfico de pizza para fazer os modais mais utilizados. Bom, já na segunda sprint, eu fui realocado a outro grupo, e neste outro grupo, eu fiquei responsável por fazer a documentação do nosso trabalho. A documentação em geral era tudo que estávamos trabalhando até aquele momento. Consistia em um resumo do trabalho em geral, o que estávamos fazendo, todas as ferramentas que utilizamos para a criação do trabalho até aquele instante, e seus desafios para aprender a usá-las, nossas referências e também as fontes de pesquisas. Em seguida, eu fiquei encarregado de responder as perguntas do nosso API, com o nosso dashboard interativo do Power BI. As perguntas eram baseadas na logística de exportação e importação, tanto dos estados quanto dos municípios paulistas. E usando como base nos nossos dados tratados em Python e passados para o dashboard, junto com pesquisas na internet, conseguimos responder as 10 perguntas, mas apresentamos somente 5 das mais interessantes para a nossa turma e professores nessa segunda sprint. Já a terceira sprint seria basicamente isso, realizar um vídeo de tudo que eu fiz em específico e todas as sprints e apresentar para nossos professores e alunos para podermos encerrar nesse primeiro semestre todas essas sprints. E eu vou falar aqui
sobre quais foram as minhas funções, o que eu realizei nesse trabalho. Na primeira sprint, eu fiquei responsável por explorar o Power BI e criar gráficos básicos, sem muita pretensão, sem muito conhecimento. Já na segunda sprint em diante, eu desenvolvi o design dos gráficos e o design do dashboard no geral. E também tratei os dados de exportação de municípios na plataforma do Google Colab. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcos Santana, sou aluno do primeiro semestre de Logística pela FATEC de São José dos Campos. Hoje eu vim apresentar para vocês o nosso trabalho de logística, que a gente desenvolveu um dashboard interativo como uma ferramenta tecnológica para análises. Minha função foi tratamento de dados por Python, desenvolvimento inicial da ferramenta também tecnológica, a gente construiu o primeiro dashboard interativo, e também interpretar os dados consolidados, mostrando a funcionalidade da ferramenta como filtros e possíveis análises. Oi, pessoal, boa noite. Aqui é a Laura. E hoje nós do grupo Hermes Corp viemos apresentar para vocês o nosso projeto integrador aqui da FATEC São José dos Campos e nós somos o primeiro Logística à Noite. Bom, o objetivo do nosso trabalho foi resolver uma demanda tecnológica dos dados de importação e exportação do Brasil nos anos de 2023, 2024 e 2025. E para isso, como solução, nós tratamos os dados do Comex Stat no Colab e desenvolvemos um dashboard no Power BI para melhor visualização e análise desses dados, com gráficos de barra e de linha. E é isso que nós vamos mostrar para vocês como desenvolver ao decorrer desse vídeo. E aqui nós temos o nosso GitHub, que serve como documentação da Hermes Corp para o projeto. A gente tem um aprendizado com o integrador, o porquê do projeto, a metodologia, os membros da equipe e sua função, um objetivo do projeto, o que a gente usou, as tecnologias utilizadas, e o backlog com as devidas user stories, todas divididas por sprint, de acordo com a metodologia ágil. Todas foram documentadas e validadas pelo cliente, e nós temos o registro de MVPs, que é o produto mínimo viável em português. Aqui da primeira, a user story, outros objetivos e os anexos e evidências de cada um. A partir do segundo MVP, nós já temos um visualizador direto para o Dash, caso você clique no botão Hermes Corp. Eu vou apresentar a vocês agora o nosso tratamento de dados, feito pelo Google Colab. Então, o que é o Google Colab? Ele é uma plataforma baseada em nuvem que permite escrever e executar códigos em Python diretamente no navegador e sem a necessidade de instalação de software. Então, é algo prático, é algo que veio para democratizar a utilização de codificações e linguagem Python, tá bom? A primeira coisa que a gente fez foi fazer o download das planilhas e dos dados realizados e que estão no nosso site do Comestats. Esse site está aberto ao público, é dados abertos, ele faz a apresentação de todos os dados de importação e exportação. E após a gente armazenar eles no Drive, a gente pode extrair eles para o Google Colab. Então, aqui esse primeiro código, import pandas asped, eu estou importando a biblioteca Panda e fazendo a nomeação em PD, ou seja, uma linguagem que mostra que a gente está fazendo uso de CSVs e outros afins. Depois a gente faz a liberação do Google Drive. Então essa função aqui faz com que o Google e o Google Colab e o Google Drive se conectem. Depois nomeamos a pasta onde está inseridos os dados como origem. E aqui começa toda a parte de tratamento. Então, por exemplo, arquivo 1, 2 e 3 aqui com NCM países, vias e URF são as pastas. E a gente pegou essas pastas e linkou os arquivos, então a gente nomeou elas. A partir de nomear elas, a gente começou a fazer o tratamento. Então, por exemplo, aqui nesse código a gente usou a função low memory. Por quê?
ela faz uma inferência correta dos tipos de dados que estão inseridos, evitando que a planilha ela se corrompa ao longo do caminho ou que tenha alguma informação nula. E depois utilizamos encoding, que é o UTF-8, ou seja, para especificar que esse arquivo de texto deve ser lido ou escrito usando a codificação UTF-8. O mesmo vale para o Latim 1. Esse Latin 1 ele é mais para escrever arquivos de texto que foram codificados usando o padrão ISO 8859-1, que é comum em sistemas legados e para idiomas da Europa Ocidental, incluindo o português. Mais abaixo temos, aqui a gente avaliou se realmente está tudo certo, aqui mostra o número de colunas, que foram 10 colunas, um total de 1.563 linhas, não tem nenhuma linha em branco, então tá muito tranquilo. A gente depois concatenou, ou seja, a gente unificou as planilhas de 2023, 2024 e 2025. Vimos aqui que ela está tudo certo, ou seja, aqui que ficaria na forma do Excel. A gente mostrou as 5 primeiras linhas. Então, mostra como os dados estão organizados, como que eles vão ficar em layout de CSV mesmo. Posteriormente, a gente vem fazendo aqui, verificando se todas as planilhas estão certas. Tomei muito cuidado nessa parte. Por final, a gente fez um merge. Esse merge, ele faz para combinar dois tipos de coluna, de informações de colunas de planilhas diferentes. Ou seja, eu tenho a planilha país em uma planilha e tenho a coluna país em outra. Eu quero unificar, eu quero juntar. Uma é código, outra é nome. Eu consigo fazer essa modelagem através dessa função, que é o merge. Aqui ficou, por exemplo, adicionou essa coluna no NCM por, ou seja, nome de NCM em português. Foi adicionado esta coluna ao exp final, tá bom? Ou seja, a exportação final. E por final, a gente transformou esse arquivo em CSV para depois jogá-lo em BI, tá bom? O mesmo aconteceu na planilha de importação, tá carregando. Aqui é o de exportação e esse é o de importação. Foi feito. Aqui eu já fiz um tratamento mais limpo, ou seja, lá eu me preocupei muito em ver se estava tudo certinho. Aqui a gente já fez um pouco mais rápido, sem precisar abrir tantas telas e verificar muitas coisas. Foi bem objetivo mesmo, porque eu já tinha aprendido. Tá certo? Vou explicar um pouquinho como funcionou cada código que eu utilizei no Google Colab para fazer o tratamento de dados dos arquivos. Esse código aqui é para você importar a biblioteca Pandas do próprio Google Colab. Já esse é para o Google Colab conseguir acessar o seu Google Drive. Aqui é um caminho, né? Uma origem no caso, que é o caminho que você dá para o Google Drive entrar numa pasta e aí pegar os arquivos, que já é esse outro código, que para não precisar ficar digitando tudo isso grande, aí você cria um outro nome para ele. No próximo código a gente consegue ler os arquivos através desses códigos. E nessa linha de código tem o PD concat, que é juntar 3 arquivos em um arquivo só. Juntar o XPMUNI 23, a XPMUNI 24, a XPMUNI 25, transformar no XPMUN final. Também tem o .rename columns, que é para renomear colunas, igual eu renomeei aqui do CoNCM para o SH4. Nesse aqui é também renomear colunas, renomeei do NCM. Nesse aqui é para mesclar as colunas, como eu mesclei no caso a coluna de XPMUN final, que é a junção de todos esses 3 arquivos, e mesclei com o NCM, para mim ter o nome dos produtos em inglês. Renomeei também uma coluna no F, fiz a mesclagem com o XPMUN final
com o arquivo de país, com o arquivo de UF também. Esse código aqui é muito interessante, que esse código aqui eu tive que fazer uma pesquisa muito grande, muito complexa, para mim descobrir esse código, que é basicamente para você remover as duplicadas, que são as colunas duplicadas. Você pode ver aqui que repete vinhedo algumas vezes, porque conforme você vai alterando, fazendo essas mesclagens, essas renomeações nas colunas, às vezes ocorrem alguns erros e as colunas acabam sendo duplicadas. Isso pode ser corrigido com esse simples código aqui. E esse último código aqui, esse código aqui ele cria uma tabela pequena, e esse último código ele cria um arquivo que é todas essas tabelas aqui, com todas essas colunas e todas as linhas que tem dentro do arquivo final, que é o expmun final. Esse é meu collab, onde eu fiz o tratamento de dados de importação por município de 2023 a 2025. Para começar, eu importei a biblioteca Pandas. Em seguida, eu realizei a conexão com o Google Drive, onde os arquivos estavam armazenados. Depois disso, defini o caminho dos arquivos e li cada um deles no collab. Consolidei os 3 anos em um único data frame utilizando o Contact, de 2023 a 2025. Fiz a renomeação das colunas de NCM e de municípios para conseguir fazer a junção posteriormente. Depois eu fiz a integração de colunas de códigos por colunas de nomes, utilizando o merge. Fiz a remoção das duplicadas para não ter linhas e nem colunas repetidas. E por fim, eu fiz o arquivo final, né? E salvei diretamente dentro do meu drive. Na montagem e desenvolvimento do dashboard, a gente tem um botão Home, que a partir daqui a gente consegue escolher qual dos dashboards a gente vai. Tem os estaduais, todos os estados do Brasil, e os municipais. Vamos ver aqui, ó. Tá. Vou começar pelos de exportação estadual. A gente tem o quilo, o valor FOB, e o FOB por quilo, que é uma divisão do quanto aquela exportação ou importação está valendo por quilo. No caso do estado de São Paulo, 1,20. Tem que ver aqui, tem um botão de filtro, que a gente pode escolher o ano que a gente vai filtrar, o estado e para o país que a gente está fazendo comércio. Aqui a gente tem quilo por mês, os países que a gente comercializou e a linha de transporte e a exportação por NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Na importação estadual a gente tem semelhante, a diferença aqui é importação. E nas exportações municipais, aqui a gente já muda um pouquinho, porque a gente apenas analisou os municípios do estado de São Paulo. Então a nossa filtragem seria apenas nos municípios. Mas seriam a mesma base gráfica, tanto de exportação quanto de importação. E para a terceira sprint a gente fez um comparativo direto, usando as mesmas bases da passada, só que agora a gente consegue definir, escolher o nome da cidade que você quer analisar. Pega um exemplo, Campinas. Você digita e você pode escolher o ano também, para 2023, e aqui pode ser São José. São José dos Campos, 2023. E uma análise gráfica não atrapalha a outra, então eu consigo filtrar por aqui sem atrapalhar por aqui. Então a sua comparação fica bem mais fácil e dinâmica. Tem para exportação e para importação também, seguindo o mesmo molde. De montagem gráfica foi isso. Eu agradeço a atenção. Foi a minha parte no trabalho de API, que foi o impacto das políticas econômicas, que é basicamente como as mudanças nas políticas tarifárias ou nos acordos comerciais afetaram as exportações e importações. A gente consegue inferir através do dashboard que a gente criou que os Estados Unidos do ano de 2023 era o segundo maior exportador do Brasil, é o segundo país que mais importava produtos do Brasil. E a gente consegue, através dos valores do dashboard, ver em números o quanto isso caiu. Como, por exemplo, os Estados Unidos passaram a exportar quase 10 bilhões de quilos a menos do que o ano de 2023 e 10 bilhões de dólares a menos. Isso, apesar de não parecer muita coisa, a pouco prazo,
é muita coisa tendo em vista que a gente está lidando com bilhões de dólares, que é a moeda mais valorizada do mundo. Eu vou falar quais são os principais clientes internacionais abastecidos pelas empresas nos municípios e como essa relação impacta na economia local. Os principais clientes internacionais abastecidos pelas empresas de São José dos Campos estão diretamente ligados ao forte setor industrial do município. O maior destaque é o setor aeronáutico, representado pela Embraer, que é uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo. Por causa dessa vocação industrial, o principal parceiro comercial internacional de São José dos Campos são os Estados Unidos, que compram uma grande parte dos produtos aeronáuticos e tecnológicos produzidos na região, seguidos pelo Canadá, pela Espanha, pelo México e pelos Países Baixos. Esses países representam os mercados mais importantes para produtos enviados daqui. Essa relação comercial traz vários impactos positivos para a economia local. Ela gera mais empregos, aumenta a arrecadação de impostos, fortalece a indústria regional e estimula a inovação tecnológica, já que as empresas como a Embraer precisam investir constantemente em pesquisa e desenvolvimento. Além disso, essa conexão com o mercado global torna o município mais competitivo e atrativo para novos investimentos. Agora, eu vou falar dessa pesquisa, avaliação de competitividade. Como os produtos exportados se posicionam em termos de preço e qualidade nos mercados internacionais? Bom, a questão do posicionamento com os preços e qualidade da mercadoria no mercado nacional se torna muito diversificado, o que faz depender muito do setor da mercadoria do destino. A maior parte da exportação brasileira é composta em foco de preço e volume, ou na linguagem técnica, commodities, principalmente em mercadorias agrícolas e minerais, onde o preço é o fator determinante para a competitividade no mercado internacional. Já a qualidade atende aos padrões internacionais, como certificações sanitárias e técnicas, mas o diferencial não é a exclusividade, e sim o cumprimento das especificações a um custo atraente. A rastreabilidade e a sustentabilidade estão por dentro, pois atender e entregar aquilo que o seu cliente quer e precisa. Um grande exemplo disso é a China, que no ano de 2025 houve um aumento nas demandas de importações de produtos com maior sustentabilidade e rastreabilidade, especialmente vindo do Brasil. Eu vou continuar com as nossas análises no dashboard. Vou fazer uma identificação de mercados emergentes, que são quais países têm aumentado a comercialização com o Brasil. Vou começar com o Paraguai, que aumentou a importação dele de obras de plástico juntas. A gente consegue ver isso tanto pelo peso e pelo valor, que em 2024 chegou a bater 300 milhões em peso de exportação, e em 2025, apesar do ano não ter se concluído, a gente já percebe que aumentou os valores, chegou a passar 300 milhões. Tem outros produtos que continuaram mantendo as exportações em alta. E de modo geral é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e fiquem com Deus. Adeus.